Bom dia, pessoal, né, aqui no Brasil e boa tarde aí em Portugal. Hoje a gente está aqui nessas conversas do Vétera com o Salvador Patrício Gouveia, que é diretor do Museu do Caramulo, diretor do site Jornal dos Clássicos, e o Manuel Pinheiro, que é dono, sócio da Livraria Ascari e é ligado também à questão dos vinhos verdes aí em Portugal, né, Manuel? E o César Maciel, que é o diretor de eventos do Veteran Car Club. Bom dia, né, e boa tarde a todos. Hoje a ideia é a gente bater um papo, uma conversa, falar um pouco sobre o antigo mobilismo em Portugal, né, e essa experiência fantástica que a gente acompanha aqui, tanto do Jornal dos Clássicos, tanto do Museu do Caramulo, que a gente vê que tem um acervo fantástico, né, de brinquedos, de carros e outras peças, e falar um pouquinho também dessa questão da Livraria Ascari, que eu vejo que é uma livraria especializada, né, em carros e motos, né, única, se não me engano, aí em Portugal. Enfim, passo a palavra para vocês, né? A gente pode começar, de repente, com o Salvador, para ele falar um pouco dessa experiência. Eu vejo as fotos aqui, por exemplo, do Museu do Caramulo e da organização do Caramulo Motor Festival, né? E também a gente compartilha aqui os artigos do Jornal dos Clássicos e a gente vê isso que é, como a gente diz, que é de babar, né? De tão bacana que é isso. Salvador, conta para nós um pouco essa experiência, por favor. Ora, então eu estou no Museu do Caramulo, quer dizer, eu quase que nasci dentro do Museu do Caramulo, porque o museu foi feito pelo meu avô, e portanto nós desde pequenos que sempre tivemos esta ligação aos automóveis e aos carros e às corridas, etc. Sim. Portanto é uma coisa que foi logo, eu não vou dizer imposta, mas foi uma coisa pela qual nós nos sentimos atraídos e era um contexto das nossas férias, quando eu vivia em Lisboa, mas ia ao Caramulo nas férias, os meus primos viviam no Caramulo, portanto nós desde miúdos vivemos e respiramos este ambiente de carros. Aliás, o meu avô, sempre que nascia um neto, comprava um carro pequenino para um deles. As minhas primas tinham triciclos só tinham bicicletas, mas nós nascemos, o meu primo mais velho teve um Bugatti pequenino, depois o meu irmão Tiago teve um Citroenette, o meu primo João teve um Austin, eu tive outro Bugatti elétrico e depois um primo meu que já nasceu muito fora de tempo, teve um Porsche a gasolina com mudanças. Fantástico. E as meninas tinham triciclos, pronto, era o que é. Mas nós desde pequeninos realmente cultivámos esta paixão que o nosso avô nos incutiu e pronto, e isso depois foi crescendo para uma atração e também uma responsabilidade pelo museu. Ou seja, nós ainda em miúdos, o nosso avô ia-nos atribuindo carros dos grandes e dizendo este está da tua responsabilidade, portanto sempre que esse automóvel saía para ir dar uma volta, éramos nós que tinha que ir buscar a bateria e ver o óleo, etc, etc. E isso realmente criou uma ligação muito forte da minha geração ao museu e hoje em dia a direção do museu é toda composta por pessoas da minha família e da minha geração. Neste caso sou eu, o meu irmão Tiago e o meu primo João. Mas o meu avô não vivia do museu, o museu era a paixão, era o hobby do meu avô, os carros eram o hobby do meu avô e o meu avô tinha outras coisas para fazer e nós, quando o meu avô morreu cerca de em 2003, nós decidimos que para o museu ser sustentável e funcionar tinha que subir a parada, tinha que subir de nível. E nós então tentámos fazer aquilo que é a profissionalização do museu, tornar aquilo realmente, eu não vou dizer um negócio porque não é um negócio e não é visto como um negócio, até porque o museu é uma entidade sem fins lucrativos, mas ele tinha que se portar como um negócio para poder resistir no tempo e ser sustentável. Claro. E então começámos a desenvolver muitas áreas dentro do museu. A primeira de todas foi o Salão Motor Clássico, que é um salão em Lisboa de veículos clássicos, portanto de automóveis, carros, motas, etc. Onde se compra, vende, promovem-se os clubes. A Livraria Ascari é sempre um expositor permanente. Em 2004 e em 2006 criámos o Caramulo Motor Festival, que hoje em dia nós podemos dizer que é o maior festival motorizado em Portugal e que envolve tudo. Não é só carros, não é só motas, não é só antigos. Portanto, nós juntamos num fim de semana, em 3 dias, mais de 1.100 carros, motas, bicicletas, aviões, barcos, comboios, portanto, tudo o que mexe vai àquele evento. E estamos a falar de carros de 1930, como estamos a falar do último Lamborghini, como estamos a falar de um caça F-16, veículos militares, veículos de todo o terreno, motas, carros NASCAR. Portanto, nós gostamos mesmo de ter todo o tipo de veículos motorizados lá. Todos os anos o evento cresce, já temos pista TT, já temos pista trial, já temos pista para karts elétricos, temos a rampa, que é um dos pratos fortes,
temos a Feira de Automobilia, temos exposições, portanto, é um evento que atrai quase 40 mil pessoas e que hoje em dia é não só, como eu disse, um grande festival, o maior festival motorizado em Portugal, como é também um momento muito importante para levar toda a gente ao Caramulo, ou seja, toda a gente sabe que uma vez por ano, pelo menos, tem que ir ao Museu do Caramulo ou ao Caramulo para assistir ao festival. E depois fomos também expandindo a atividade do museu por outras áreas. Hoje em dia o museu, por exemplo, certifica, é uma das 3 entidades que certifica veículos clássicos em Portugal. O Museu do Caramulo tem as oficinas de restauro que abriu para fora para clientes privados. O museu tem, como disse bem, o Jornal dos Clássicos, que nós dizemos que é um bocadinho como a RTP, que é a televisão pública dos clássicos, é serviço público que nós fazemos para manter, para todas as atividades que acontecem em Portugal serem conhecidas e divulgadas. Isto vai desde passeios até, por vezes, livros que são lançados na Ascari e que nós promovemos, ou encontros, etc. Portanto, fomos desenvolvendo todo um conjunto de atividades, e para a semana que vem, por exemplo, temos um passeio de motas, para manter o museu no mapa, mas também para tornar esta atividade mais sustentável e mais abrangente. Sim, é fantástico. Eu vi que tu, quando tu falasse dessa questão da certificação dos automóveis e do restauro, do reparo dos automóveis, e isso é interessante. Aí coloco para vocês dois como é que é a questão do rodar, do andar com carro antigo em Portugal. Aqui, só rapidinho, no Brasil, né? Nós somos um clube que temos 40 anos, fizemos 40 anos no ano passado, lançamos um livro que foi até o NASCAR, o Manuel vendeu aí. E nós temos somos ligados a uma federação brasileira, que é ligada à Federação Internacional, e nós temos essa propriedade, né, para certificar, fazer a vistoria no veículo, certificar ele, e assim ele vai no agente de trânsito e tendo aqueles requisitos, que 30 anos ou mais, e 80% de originalidade, ele ganha a placa de colecionador e pode andar livremente. Como é que é o rodar com um automóvel antigo em Portugal? É livre, ele tem que ter uma certificação, ele depende do dia, do mês. Como é que funciona isso aí em Portugal? Só precisa que o carro funcione. Sim, então é que nem aqui, é livre. Ele não tem uma restrição por causa da emissão de poluentes, essas coisas. Não, tem uma restrição em algumas cidades no centro, na parte histórica. Mas eu não sei se, eu pelo menos da minha parte, nunca soube de nenhum carro que tenha sido parado pela polícia para perguntar se estava a poluir ou não. De qualquer forma, se o automóvel estiver certificado, pode circular nestas zonas. Sim. Eu não sei se em todos os países da Europa é assim também, não sei se, enfim, que tem essa questão, por causa principalmente daqui da emissão de poluentes. Nós vemos aqui no Brasil alguns até políticos ligados, né, que tentam fazer a questão da restrição, né, de emissão de poluentes, né? Enfim, já houve essa tentativa em algumas oportunidades. Mas o que consta hoje é isso também, desde que o carro funcione, obviamente tenha os requisitos de segurança, seja em dia, ele pode rodar. Mas isso eu acho que isso é uma falsa questão, porque, quer dizer, ninguém anda num automóvel todos os dias Exato, é isso que nós dizemos. Poluir. Claro que ele polui mais, mas ele anda, se calhar, não sei, 10 dias por ano e nem vai aos centros nessa altura, porque se calhar vai passear pelo campo, portanto não é uma questão, eu acho que é uma questão mais política e de propaganda do que realmente uma questão de fazer ou não fazer a diferença. Exatamente, isso que tu falaste é bem interessante. É uma coisa só que eu ia colocar, né, que o Salvador estava comentando, que os carros até não circulam, né, diariamente. Nós temos casos de até nós fizemos desses vídeos, nós fizemos, né, das conversas do Veteran, com alguns associados do clube, que eles utilizam o carro no dia a dia. O carro é utilizado no dia a dia. A gente até usou esse tema, né, para fazer uma observação com relação a isso, né, pessoas que têm o carro clássico, o carro certificado, e utiliza no seu dia a dia. Vai para o trabalho, realiza suas atividades laborais no dia a dia utilizando o carro antigo. Mas isso são bem poucos, realmente, né? Claro. No geral, o carro como hobby. São exceções. São sempre exceções e assim, eu acho que o esforço é sempre o contrário, é nós puxarmos pelas pessoas para elas andarem mais nos carros. Portanto, nós não temos um problema de excesso de clássicos na rua, nós temos um problema de poucos clássicos na rua. E realmente eu, por exemplo, tenho aqui um carro em Lisboa com que todos os fins de semana praticamente dou uma volta, até porque o meu filho me obriga, e toda a gente adora ver o carro a passar na rua, toda a gente tira fotografia, portanto eu acho que não temos ainda um problema de excesso de clássicos que tínhamos que os começar a limitar. Sim, exato. Manuel... É outra coisa também, né, que a gente estava falando, esse tema a gente estava conversando com o Eduardo, né, que a gente tem um certo
apreço a fazer essa questão de circulação, né? Circular com o carro, porque exatamente provoca essa paixão, essa atenção que tu mesmo citaste, né? A pessoa quer fotografar, a pessoa quer olhar a ponta, né? Então, às vezes, a gente circula aí, o Eduardo, a gente tem uma turma aí que gosta de circular um pouquinho, a gente acaba andando e uma coisa que me chama a atenção é exatamente isso, né? As pessoas param, olham, sinalizam no trânsito, passam buzinando, abanam, enfim. Andamos a espalhar sorrisos pela estrada. É muito bacana, muito legal. Manuel, conta pra gente um pouquinho a história da Ascari, né? Da livraria e como até a gente, obviamente pelo site, vocês têm página em redes sociais também, mas conta um pouquinho do acervo, né? De como começou isso, né? Esse pioneirismo da Ascari em Portugal. Olha, muito obrigado. Deixem-me primeiro cumprimentar-vos. Eu trabalho em vinhos e tenho esta pequena livraria. E como trabalho em vinhos, naturalmente conheço bem o estado do Rio Grande do Sul e os vinhos fantásticos que vocês aí fazem. Ainda aí estive este ano e tenho ido várias vezes e é de facto um estado fantástico para passear e para conhecer a sua cultura. A Ascari começou em 95 e a ideia foi ter uma livraria necessariamente pequena, porque o mercado é pequeno, mas que pudesse ter em Portugal não só os livros que se vendem em vários pontos do mundo sobre automóveis e motos antigas, mas também que pudesse colocar num só local a edição portuguesa, que é pouca, mas enfim, aquilo que fosse possível. Por exemplo, precisamente o Caramulo é um dos editores, edita coisas muito interessantes, não só sobre as exposições que faz, mas ligado também àquilo que são os automóveis portugueses e que devem ser até dos únicos a fazer edições nesse campo. E nós mandamos vir livros de todo o mundo, alguns do Brasil também, aqueles que o Eduardo há pouco falou, já tivemos outros, a editora Alaúde em tempos tinha uma coleção muito boa, e naturalmente temos o que se vai editando em português, algumas coisas também sobre militar. Já nos aconteceu enviar livros para o estrangeiro, enviar livros portugueses para fora, e isso acontece com alguma frequência. O que é que a livraria faz? Pois nós vendemos, temos uma loja no Porto, vendemos na loja alguma coisa, vendemos em 3 eventos ano, vamos todos os anos, um deles é precisamente a Motor Clássico em Lisboa, que é um evento de referência, é um evento importante, vale a pena quem agendar uma visita a Lisboa tentar fazer coincidir com a data deste evento, que é interessante. E vendemos por internet, temos um site internet ascari.pt, onde os clientes vão e onde estamos a vender todos os nossos livros. O top de vendas deste ano, muito curioso, este período de confinamento em que estivemos fechados em casa, nós decidimos fazer uma campanha com um livro editado em português sobre a Estrada Nacional 2. Os norte-americanos têm a Estrada 66, que é uma estrada gigante, já tive até a oportunidade de fazer uma boa parte. Nós temos uma estrada pequena, porque o país é pequeno, mas a Nacional 2 é uma estrada maravilhosa que atravessa Portugal de norte a sul. E durante este período da pandemia vendemos centenas de exemplares desse livro, porque as pessoas estão fechadas em casa, estão confinadas em casa com as suas famílias, a sonhar em sair para a estrada e a passear. E é uma das propostas mais interessantes para quem gosta de automóveis de visitar Portugal, é fazer essa estrada de norte a sul. Eu me lembro quando a gente se conheceu aqui em Porto Alegre, né? Tu e a Fátima estiveram aqui, e vocês comentaram, eu confesso assim, a minha ignorância, que eu não conhecia a estrada, né? Aí fui pesquisar, tu falou, até a gente conversou isso, que vocês falaram do que vocês têm em seguida, da Estrada Nacional número 2, e eu comecei a buscar informações, vi vídeos e contei história. Eu fiquei fascinado. Quando eu voltar, eu vou querer fazer. Não sei quando. Eduardo, aí, vamos organizar uma turma daqui só para fazer essa trajeto. Olha, aqui o pessoal às vezes se desloca. A gente, como aqui é perto Uruguai e Argentina, volta e meia, o pessoal faz passeios para o Uruguai, vai para a Argentina na Autoclássica, né, que tem sempre em outubro lá, aquela exposição fantástica também de automóveis. Mas e por que não, né? Claro, agora a gente não sabe quando vai poder fazer esse trânsito, né? Mas eu fiquei fascinado pela história, vi vídeos e comecei a pegar informação sobre esse livro que vocês vendem lá na Ascari, né? E aí que eu queria chegar. É possível, né? Acredito que sim, mas só daí eu coloco a palavra para ti. É possível aqui nós encomendarmos os livros da Ascari, chega via postal, isso tem essa possibilidade? Como é que funciona isso? Sim, claro. O problema neste momento é o custo da expedição postal. Aliás, eu também preciso de livros vossos e estou à espera que o voo Lisboa-Porto Alegre recomece para encontrar alguém amigo que me possa trazer mais livros vossos. Bacana. Nós aqui queremos muito também ter mais exemplares desses vossos livros, que já vendemos os que tínhamos.
Sim, podem-se enviar pelo correio, naturalmente, sim, claro. Sim, sim, sim. Eu vejo assim, não conheço nem a 66, nunca fiz, e nem a de Portugal, mas ela literalmente ela corta o país inteiro, então é isso, ela vai de sul a norte e deve ter, obviamente, os seus encantos e as rotas. Eu não sei se isso, por exemplo, o pessoal faz muito também com carro antigo, se tem isso, ou é mais o motociclismo, né? Como é que funciona aí em Portugal? Eu sou uma das pessoas que anda muito de automóvel antigo. Eu hoje estou no norte do país, vim aqui passar porque ontem foi feriado, hoje é feriado e, portanto, estou a tirar alguns dias de descanso e vim de automóvel antigo para norte, num Mercedes 60 para norte, maravilhoso, sem problema nenhum, a conduzir muito bem. A Nacional 2 faz-se muito bem de automóvel antigo, aliás, passa perto do Caramulo, portanto, permite perfeitamente uma boa visita. É feita muito por motociclistas, também por ciclistas. Este ano julgo que as autocaravanas vão ser também um sucesso e, portanto, com certeza que vai ser feita. E é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de fazer uma parte da 66, que é uma estrada maravilhosa, claro, mítica, mas a Nacional 2 tem esse interessante que é muito diversa. Ao longo de pouca, a distância não é muito grande e, sobretudo para vocês que têm um estado enorme, Portugal é um país pequeno, mas faz-se em 3 ou 4 dias a Nacional 2, mas é muito diversa, tem paisagens muito diferentes, tem muitos atrativos de belezas naturais, de património edificado, muitos museus, gastronomias diversas e passa por várias zonas vinícolas também, portanto é uma estrada muito interessante para quem queira visitar o Portugal do interior. Nós somos um país muito diferente no interior e na costa. Na costa, onde está a maior parte da população, a costa é muito mais desenvolvida, é muito mais, enfim, passa a expressão mais moderna. Na costa há tudo. No interior, eu diria, na costa há tudo, no interior há muito mais, porque no interior há a natureza, há um ar puro, há uma imensa liberdade. No interior está muito daquilo que é a nossa tradição e a nossa cultura e, portanto, quem vier visitar Portugal faz bem, claro, ir a Lisboa, ao Porto ou ao Algarve, mas depois deve aventurar-se por aí dentro, porque é um país maravilhoso, muito seguro, onde se pode alugar o carro e deixá-lo estacionado com a porta aberta sem grande problema. Que bacana, que bacana. Salvador, como é que vocês fazem a certificação dos veículos antigos, né? Aqui, por exemplo, né, resumindo rápido, ele tem que ter 30 anos ou mais, né? E quando é feita a vistoria, ele tem que ter 80%, né? César até me ajuda, de originalidade do veículo. Então é um agendado, né? É feito nos dias, geralmente se faz o clube aqui, o Vetter nós fazemos aos sábados, alguns sábados, quando acumula algumas vistorias, e os avaliadores, né, os vistoriadores do clube vão lá e fazem isso, né? Enfim, geralmente é um pessoal que está ligado à diretoria técnica do clube para poder fazer essa vistoria. E aí ele ganha a placa, que hoje é de colecionador, que é a antiga placa preta, né? Que é com a mudança da legislação. Eu vi a notícia que tinham. Exatamente. Ninguém gostou porque perdeu o charme. Perdeu o charme. Porque hoje ela é um cinza esmaecido. Então tu olha, tu não vê muita diferença entre a nova e a antiga. E a preta dava aquele charme, né? Tu via literalmente. Qual era o grande diferencial, né? Que a antiga placa preta, que a gente chamava, que o carro veículo placa preta, então não ficou como veículo de coleção, ficou veículo placa preta. Esse ficou a marca, né, registrada dos carros de coleção, porque ela era preta com as letras cinzas. Hoje, com essa placa nova daqui do Mercosul, ela é toda branca, independente de qual for a destinação do veículo, ela é branca, o que muda são as cores das letras, das fontes. Preta para placa normal, cinza para carro de coleção, azul para carro da área de saúde, enfim, e por aí muda somente a cor da letra. Então, se tu olhares, tu não nota hoje diferença. E a grande questão do colecionador é que ele gostava de ter aquela identificação, né, da placa preta que ficou positivo. Nós também tínhamos a matrícula antiga, também era preta com letras brancas, em relevo. E depois com a União Europeia passou a ser uma chapa branca com as letras a preto. E com a barra azul e com a letra do país. Eu também acho que hoje em dia, quando se vê um clássico, uma matrícula dessas, há ali qualquer coisa que soa estranho. E obviamente a nossa matrícula preta, mesmo básica, de plástico, com as letras brancas, é que é a placa bonita. Só mesmo nos automóveis muito antigos mesmo, tipo com 100 anos, é que nós tínhamos as placas também pretas com letras brancas, mas pintadas sem relevo e pronto, e essas são realmente as mais bonitas. Sobre a certificação, nós temos 2 escalões. Temos o clássico, o automóvel clássico que é mundialmente estabelecido, que é 30 anos ou mais, e temos o pré-clássico,
que é de 20 a 30 anos. Portanto, uma pessoa que tenha um carro de 1995, por exemplo, já pode certificar como pré-clássico, não tem as mesmas vantagens que os clássicos, obviamente, mas já tem algumas vantagens. E é como estava a dizer, a pessoa candidata-se, envia a informação do carro, nós preparamos, vemos se temos alguma questão ou não, e depois no dia fazemos uma certificação. Não temos essa barreira dos 80%, o carro, há questões que se estiverem erradas o carro simplesmente não passa, é o chamado deal breaker, quer dizer, se o motor não for original do carro, o carro não passa. Quer dizer, Sim. pode estar tudo original, mas acho que tem a ver com um bocadinho com o DNA. Agora, se ele pôs uns cintos de segurança, ou se tem pequenas coisas, alterações que até eram de época, que podiam-se alterar na época, nós deixamos passar, porque temos no fundo um conjunto de questões que não queremos, que não deixamos mesmo passar, e depois há outras que simplesmente dá direito a uma anotação no certificado, mas que o carro passa. Uhum. Mas tem muitas vantagens, só para dizer, tem muitas vantagens porque a lei mudou há 2 anos. E até há 2 anos a certificação servia no fundo para quê? Para dizer que o carro estava original e correto, uma questão quase de orgulho pessoal, e segundo, para efeitos de seguro. Para se o carro, por exemplo, em caso de destruição total, o carro não fosse avaliado pelo ano e fosse ao quilo, portanto um carro com 40 anos, que calhar valia 300 ou 400 euros por ser por uma tabela que vai pelos anos, não considerava o valor histórico. No momento em que o carro é certificado, passa a ser uma, entre aspas, antiguidade, e portanto já tem um valor histórico. Isso para as seguradoras era muito importante. Há 2 anos a lei mudou e a certificação agora isenta, portanto faz com que o carro não tenha que ir à inspeção periódica obrigatória. Sim. Que é uma chatice, tem um custo e tem um risco do carro chegar lá e não passar. Eu todos os anos, quando ia com um dos meus carros à inspeção periódica obrigatória, tinha que ficar mais ou menos amigo rapidamente do tipo que estava a fazer a certificação, criar ali uma simpatia com ele para quando chegasse a altura de medir o índice de poluição ou outras coisas, ele deixasse passar, percebendo que era um carro antigo e que não ia ser usado todos os dias. Hoje em dia os carros ficam isentos da inspeção periódica obrigatória, conhecida como IPO, com a certificação, e isso fez com que muitos, ou milhares de colecionadores quisessem realmente obter a certificação para esse efeito, e agora até mais recentemente também isentou do IUC, que é um imposto, portanto cada vez mais a certificação é vista como um passaporte para reduzir custos e chatices com o facto de ter um automóvel clássico. Sim, sim. Bacana. E o mercado ainda, como é que está o mercado assim, de venda, de comércio dos antigos? Aqui no Brasil, nós tivemos um boom, né? Eu acho que até, sei lá, anos 90, início dos 2000, obviamente tinha esse mercado, mas hoje o que a gente vê assim, ele está, talvez não seja a palavra essa, mas inflacionado, né? Nós vemos carros assim antigos com valor, enfim, alto, expressivo. Como é que é o mercado aí? De vez em quando eu acompanho, eu entro em alguns sites, eu vejo, por exemplo, a venda de carros aí em Portugal, enfim, na Europa. Como é que é esse mercado aí, esse valor, né? Ele está além, assim, vocês acham que ele exorbita o mercado? Ou é um mercado realista? Ele tem muita interferência aqui a gente vê alguns atravessadores, que eles não são anticomobilistas, mas compram efetivamente como negócio, obviamente, como um investimento, né? Eu posso só dizer 2 coisas. Uma, o mercado, hoje em dia, como em todo o mundo, está profissionalizado. Portanto, já há pessoas, há stands que só vivem de vender automóveis clássicos, há oficinas que só vivem de restaurar automóveis clássicos. Portanto, isso é bom haver um certo profissionalismo no mercado. Por outro lado, nós tivemos um problema há 2 governos atrás, do ministro José Sócrates, do primeiro-ministro José Sócrates, que mudou a lei. E essa lei o que passou a fazer foi que passou a considerar um veículo clássico igual a todos os outros. E agravou altamente os impostos de um automóvel importado. O que é que quer dizer? Que nós, não sendo um país rico, e havendo sempre automóveis a entrar e sair do país, portanto há sempre pessoas a vender e há sempre pessoas a comprar, mas no momento em que se foi imposta essa pauta de impostos acrescida, deixámos de poder importar carros, porque fica ridiculamente caro. Você pode comprar um carro por 10.000 euros e depois paga mais 10.000 euros de imposto por causa da cilindrada. Por exemplo, no caso dos carros americanos, que no Brasil são muito apreciados, são carros que são baratos, mas têm altas cilindradas. O que quer dizer que eu cheguei, por exemplo, a comprar um Jeep Dodge,
que me custou 10 mil euros e custava-me 10 mil euros legalizar o carro. Portanto, não faz sentido nenhum e isso faz com que deixe de ser viável comprar carros do estrangeiro, especialmente carros de alta cilindrada. E, portanto, o que é que isto fez? Com que não entrassem carros novos no país, mas fossem saindo, porque há sempre pessoas que precisam de dinheiro, que querem vender carros, que querem fazer um bom negócio e sabem que há mais dinheiro na Alemanha do que cá, portanto vende-se melhor um Porsche na Alemanha do que cá, e portanto fomos emagrecendo e empobrecendo em termos de parque de automóveis clássicos. Sim. Inteiramente de acordo. Talvez nesta crise haja alguma desvalorização, mas o que se viu na crise anterior de 2011 é que saíram para a Europa muitos automóveis. Os automóveis antigos são um ativo, não são algo que se consuma, não é? É algo que se compra e é um património que fica guardado e que enriquece o país e que é uma forma também das famílias terem alguma poupança. E, portanto, os automóveis antigos não podem ser tratados e não deveriam ser tratados como sendo algo sobre o qual recaem impostos como se fosse um bem de consumo normal, que não são, não se desvalorizam, desde que sejam minimamente bem tratados. E hoje, com o mercado europeu aberto, de facto, e o Salvador apontou muito bem esse problema, é que nós estamos a começar, ou estamos a continuar a exportar carros de alto valor e depois cá há uma grande popularidade de viaturas mais baixo de valor, mais de entrada, o que é uma pena porque algumas coleções grandes foram para fora também. Nós tivemos algo semelhante aqui, né, com relação a citaste, né, a questão da Alemanha. Nós tivemos uma coisa muito semelhante aqui com as Kombis, né, que continuam ainda, né, as Kombis da década de 60 ali até 70, 50, 60, 70. Elas estão indo direto para a Alemanha, o pessoal não está restando nada aqui, está indo tudo embora e com os valores bem altos, assim, bem exorbitantes, né? E isso... Além disso, os carros portugueses são como não sei se vocês já ouviram falar, que na Califórnia, na América toda a gente gosta de comprar carros da Califórnia, porque é uma área quente, é uma zona quente que não sofre tanto. E Portugal passou a ser a Califórnia da Europa, como os outros países descobriram que os carros em Portugal resistiam bem, porque é um tempo quente e que não degrada os materiais, começaram a querer muito automóveis de Portugal. E nós, sendo mais uma vez um país pobre, e como estava a dizer o Manel, quando houve a crise, houve muita gente que precisou de transformar o que tinha em dinheiro, despecharam esses carros para fora porque não só conseguiam preços melhores lá, como cá também não havia pessoas com o potencial para comprar os melhores carros, que é sempre os que nós perdemos, não é? Não é o Fiat 500, não é o Renault 4L, não é o Fusca, é se calhar os Ferraris antigos que desaparecem e que vão para fora e que nunca mais ninguém depois tem capacidade de os voltar a comprar. Essa questão que vocês falaram, acho que é fundamental, né? Que o Manuel também colocou bem, a questão cultural, né? Que o automóvel tem, o antigo tem isso, né? Que ele tem esse valor histórico, porque obviamente ele preserva a história e tudo que está ali dentro, né? Seja o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento do design, mas enfim, tudo isso. Então, mais ou menos isso que a gente se coloca aqui, e claro, já teve tentativas aqui também, a gente vê, porque como é um mercado que gera oficinas especializadas, enfim, é uma série de núcleos que giram em torno do automóvel antigo, que gera emprego, gera economia. Exatamente. Obviamente, o governo, né, a questão da tributação já teve alguns políticos, né, algumas ideias de vamos tributar, vamos fazer isso, aquilo. Mas até hoje não temos isso, né? A gente tem isenção, por exemplo, o imposto estadual aqui, o IPVA, cada estado regra o tempo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, são 20 anos, então a partir de 20 anos não paga, né? Então, nós somos isentos, né? Enfim, disso. Então, essa questão que a gente levanta que é fundamental, né? Que é o que a gente sempre bate aqui, que não é só o metal, a borracha, né? A gente está falando de história e de preservação da história, né? Com certeza. Mas, enfim, meus amigos, infelizmente estamos chegando, nós temos aqui menos de um minuto, né? Eu quero agradecer imensamente, né, ao Salvador, né, ao Manuel e ao César por esse bate-papo que, como a gente conversou antes via WhatsApp, ele passa muito rápido, principalmente quando o assunto é muito interessante, é muito bacana. Fica aqui um convite, dentro da possibilidade de agenda de todo mundo, da gente fazer talvez um capítulo 2 com a presença do Irineu, que o Irineu também é um grande conhecedor, né, incentivador, né, de carros antigos e de vinhos, né? Pode trocar uma experiência com o Manuel também, que é um exímio conhecedor disso, né? E, enfim, deixar aqui essa porta aberta, né? Quando vocês quiserem. A gente tenta, sempre na medida do possível, aqui espalhar os artigos ali do Jornal dos Clássicos, né? Enfim, até porque o Irineu também escreve, as minhas fotos ilustram ali.
e fica o convite, né? Então, agradecer essa presença de vocês, né? Para que talvez numa próxima vez a gente possa se reunir. É isso. Não sei se vocês querem dizer umas últimas palavras, já estamos com menos de um minuto aí. Deixo o convite a todas as pessoas que nos estão a ouvir e no Brasil, que estamos de braços abertos em Portugal e no Caramulo para vos receber. Obrigado. Obrigado, então, Muito a bem. todos. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.